definido o quadro de arbitragem para o clássico de sábado entre Fluminense e Vasco no Maracanã. Tem também todo mundo achando que o Paulo Pitobeira está pensando da renovação no goleiro Léo Jardim. E também sobre os ingressos para o clássico contra o Fluminense. Com tudo isso, após a ver. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E sábado às 6h30 da noite a bola vai rolar. E como vai rolar no Maracanã, nesse Vasco, é a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, quem ainda não comprou ingresso pode ainda comprar. Ainda não esgotou ingressos, que variando dependendo do setor o ingresso está valendo a inteira R$700 e a R$45 a metade, dependendo do setor que você for comprar um ingresso lá, um ex-maior estádio do mundo. Tem ingresso valendo a R$90, 45,6, tem ingresso a R$130 e 65,6. E o Maracanã Mais, que é o setor mais caro, que é... Hoje é tudo junto, misturado, que é R$600 a inteira e 387 a metade. Bom, quem for professor, quem for estudante, tem direito também a entrar. E foi definido o quadro de arbitragem para o jogo contra o Fluminense, Vasco Fluminense 6h30 no Maracanã. É o Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, o árbitro da partida, e terá como auxiliares o Danilo Ricardo Simon Manes, de São Paulo, e Francisco Chaves Ferreira Júnior, também de Pernambuco. E o VAR será do José Rocha Filho, de São Paulo. São esses definidos que serão quadro de arbitragem lá no Maracanã, nesse duelo que cheio de rivalidade, ainda mais que o Fluminense tenta ser Vasco, né? Até roubou até o lado do Vasco da arquibancada. O Vasco conseguiu no campo, como foi o primeiro campeão do Maracanã. E quando o Fluminense conseguiu, o Fluminense não conseguiu, o Fluminense ganhou de presente, porque o Flamengo precisava de um sócio para ser gestor do Maracanã, e ganhou de ganhar, eles pegaram o lado do Vasco na arquibancada. Fora isso tudo, tem também a rivalidade de si, né? Porque a freguesia desse clássico se alterna nos anos 80, o Vasco tinha um timaço, mas não ganhava do Fluminense de jeito nenhum, tanto que o Romário, na primeira passagem, o único time que ele não fez gol foi no Fluminense, tinha uma dificuldade grande de fazer gol no Fluminense, ele só quebrou essa escrita quando voltou ao Brasil, lá no rival da Gávea, e em 2000, pelo Vasco, quando retornou ao Vasco em 2000. E depois se inverteu o Fluminense, às vezes tinha um timaço, mas mesmo assim não ganhava do Vasco. Então fica alternando essa freguesia num clássico entre Vasco e Fluminense. E ainda sob a espera que será o substituto do Felipe Coutinho, suspenso, foi expulso contra o Fortaleza. E a tendência é que puxem já que ele não vai ser punido, né? O Lorde Augusto, passaram a mão na cabeça do Lorde Augusto. Eu já imaginava isso, até teve postos de gente pró-diretoria, praticamente botando um cara de coitadinho.
Bom, se alguém tem para dar um mínimo de profissionalismo ao Lorde Augusto, é o Fernando Diniz. Se ele não conseguir, ninguém vai mais, até porque o Fernando Diniz é psicólogo por formação. Mas os dois se abraçaram. Desculpem, os dois se abraçaram, a TV Vasco enfatizou bem a hora que os dois se abraçaram no vestiário. Então vamos ver se deve ser a oportunidade do Lorde iniciar jogando, já que o Paier vem de uma lesão no joelho, não acredito que ele vai iniciar jogando, ele deve ficar no banco de reserva e entrar no segundo tempo. E há disse sobre a renovação do Léo Jardim. Hoje o Vini Casagrande postou que a staff deve deixar a renovação automática, que faltam poucos jogos para que o Léo Jardim bata na meta estipulada por contrato para a renovação automática e com uma agenda já caminhada. Bom, é mais especulação, né? Porque o empresário do Léo Jardim, novo empresário do Léo Jardim, já que ele mudou de empresário quando veio para o Brasil, Paulo Pitobeira, ele não costuma responder à imprensa. Mandei mais uma mensagem para ele, mas a probabilidade dele responder deve ser igual se o brasileiro médio ganhar a Mega Sena. Ele simplesmente ignora, até tirar o azulzinho mostrando que ele visualizou. Bom, nós vamos ver a cena dos próximos capítulos. Está uma verdadeira novela essa renovação do Léo Jardim. O Vasco já enviou 3 propostas e simplesmente as 2 primeiras ele só respondeu pedindo para melhorar. Essa terceira ele sentou no contrato. Vamos aguardar as cenas dos próximos. E ainda está a especulação sobre os jogadores, aí é uma coisa incrível, né? Porque o Vasco sofreu 3 ban da FIFA. O que adianta especular jogadores, enquanto, por exemplo, o Brian Rodrigues, que já estava sendo especulado antes do transfer ban da FIFA, antes de resolver essa questão. O jogador se contrata, ok, eu vi alguém aí especulando um William Arão, que eu acho que ele está mais para o Muro da Gávea do que qualquer outro clube, mas jogador com um contrato como o Brian Rodrigues, sem resolver o transfer ban da FIFA, eu acho que não adianta nada. Então é isso, galera, até o nosso Desperta Vascaíno e o papo editorial das sextas-feiras e o boa noite, o resumo da sexta-feira do Vasco será o início do pré-jogo Fluminense e Vasco. Até mais.